Quando estiverem vendo, vocês me avisem. Aham, estamos. Já coloquei em tela cheia. Só que você tirou a minha apresentação daí, né, Ailton? Desculpa. Deixa eu parar aqui, Cássia, foi mal. Porque a apresentação é de você. Tá. A gente tem que Sim, começar com sim. essa Tá. Desculpa apresentação, aí, pode começar. Foi mal. sem problema. Agora a gente tem que colocar para apresentar de novo, né? Não sei. Sim, sim, Ou tem. você me derrubou. Na verdade, aqui diz que eu perdi a conexão. Eu te vejo. Ah, tá. Ai, não era para aparecer o perfil, era para aparecer Você a. tem que abrir você tem que ir para lá para aparecer, para a tela. Por isso- Não, eu apareço no Agora, celular. Ah, agora apareceu, né? sim. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui. Esse vai ser o começo de gravação mais bagunçado. Depois a gente vai ter que cortar, né, João? É, Bom, boa tarde a todos, a todas, né? Bem-vindos ao nosso grupo de estudos sobre abordagem crítico-superadora da educação física. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Ailton Prates Cotrim, professor não, Ailton Cotrim Prates, eu inverto, professor da Universidade Federal de Alagoas, então eu fiz a montagem aqui a partir da foto do WhatsApp e do Lattes, né, para apresentar o professor. Professor mestre e doutorando em educação pela Universidade Federal da Bahia, graduado em educação física pela Universidade do Estado da Bahia, professor em magistério de segundo grau pelo Colégio Estadual Norberto Fernandes, com estudos adicionais em alfabetização. Atualmente é professora assistente na Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapiraca, no curso de Educação Física, o curso de licenciatura, né? Ministrando disciplinas de metodologia do ensino dos esportes coletivos e individuais, orientação de trabalhos com foco na cultura corporal em políticas públicas de esporte e lazer, coordenador do Centro de Pesquisa em Esporte e Lazer da Rede C10 Alagoas, desde dezembro de 2015. É coordenador de estágio supervisionado do curso desde janeiro de 2016, coordenador de monitoria do curso de Educação Física desde janeiro de 2015, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017, é membro do Comitê Científico do Grupo de Trabalho Temático Movimentos Sociais, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE, em duas gestões, de 2015 a 2017, 2017 a 2019. Professor efetivo da Rede Municipal de Ensino do município de Piraju, São Paulo, de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012. Professor efetivo da Rede Municipal de Ensino de Caculé, na Bahia, de julho de 99 a junho de 2014. Coordenador geral pedagógico pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de janeiro de 2005 a outubro de 2010. Mobilizador local do projeto Selo Unicef Município Aprovado nas edições de 2006, 2008 e de 2009 até 2012 nos temas cultura popular, educação ambiental, participação política de adolescentes, esporte e cidadania, participação política de adolescentes e orçamento público, cultura e identidade étnico-racial, educação para a convivência com o semiárido, coordenação da elaboração do Plano Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Caculé, em 2013 e 2014, e tutor municipal do programa do MEC FNDE Formação pela Escola, 2013 e 2014.
Então, aqui só tem algumas coisas que estão em destaques lá no perfil do Lattes, né? Mas o professor Ailton, ele é um camarada, né, lá de algum tempo, que tem trabalhado nessa perspectiva e tem estudado, né, essa perspectiva da teórica, que a gente também tem se aproximado do materialismo histórico-dialético, a teoria histórico-cultural, a pedagogia histórico-crítica e a abordagem crítico-superadora, entendendo as suas relações e tentando desenvolver, né, teoricamente, aquilo que também tem praticado, né? Então, Ailton, seja muito bem-vindo ao nosso pequeno grupo. Quem não está aqui presente, porque a internet também está com oscilação, enfim, mas vão te assistir depois. Infelizmente, não vão poder conversar contigo, né? E nem te ver ao vivo aqui nessa aula, mas enfim. Tem disso aqui no Amapá e a gente vai fazendo, né? Conforme as nossas forças dão conta. E aí a gente quer te deixar muito à vontade, né, para poder nos ensinar um pouco nessa tarde. E seja muito bem-vindo, né, por esse nosso pequeno coletivo. Eu que agradeço, né? Me sinto honrado com o convite, Cássia. É com muita alegria que eu vou aqui compartilhar um pouco do que venho estudado, né? Da minha prática pedagógica como professor da educação básica, né? De mais de 15 anos, e também com a prática pedagógica na educação física no ensino superior e os estudos de doutorado, né? Que eu estou realizando aqui na UFBA. Então é com muita alegria que eu venho aqui, além do que, né, fazer uma atividade com você, que é uma pessoa de uma grande estima, né, tem uma admiração muito grande como professora e também tem uma relação pessoal muito de pouca, nós nos relacionamos por pouco tempo, mas com uma consideração que vai muito além desse pouco tempo que a gente conviveu presencialmente, né? Então é com muita alegria que eu venho fazer aqui essa exposição. E eu de destacar, eu não sei se aconteceu algum problema, eu já atualizei algumas coisas no meu currículo Lattes e tem algumas coisas aí que não estou mais, assim, na rede sedes, o projeto já foi encerrado, as coordenações, algumas coisas, mas eu não sei o provavelmente eu vou ter que dar uma olhadinha no Lattes depois aí para ver lá, para corrigir. Só porque está registrando, né? Então eu preciso fazer esse destaque só. E também para dizer que para vocês aqui, né? Estamos aqui, né? Num grupo pequeno, então eu deixo espaço aqui para que vocês, quem quiser abrir a câmera, fique à vontade, né? Para a gente tentar. Eu sei que a internet também dificulta esse processo, então quem puder e quem conseguir, é ótimo. Quem quiser interagir no chat, no momento que eu estiver falando, se quiser registrar alguma dúvida, alguma solicitação de esclarecimento, fique à vontade, porque eu sei que às vezes, se a gente deixar para o final ou não anotar, a gente acaba esquecendo. Então, fiquem à vontade, né? Se interagirem lá, eu posso. Se Cássia, pode ficar à vontade também, se você achar que deve parar para pedir algum esclarecimento, Cássia, fique à vontade. Então, para a gente não ficar com esse espaço que, infelizmente, é engessado mesmo, né? A gente está aqui nessa plataforma que é virtual, então a gente sabe dos limites, mas fiquem à vontade. Então, eu vou começar a minha exposição, vou colocar aqui. Vou compartilhar agora, não vou derrubar ninguém, tá, Cássia? Quando estiverem vendo aí, me sinalizem, por favor. Estamos vendo. Então tá. Então, né, a atividade que eu vou fazer com vocês, né, é abordagem crítica superadora, possibilidades no atual contexto sociopolítico e econômico, né. Estou registrando aqui, né, onde eu estou fazendo meus estudos, que é na Universidade Federal da Bahia, no Grupo LEPEL, e sou
da Universidade Federal de Alagoas, como a professora Cássia já apresentou, do Grupo Lepel também o FAO. A lógica da exposição, né, eu vou fazer uma pequena análise de conjuntura, expondo, né, a crise estrutural do capital e a pandemia da Covid-19. No segundo momento, eu vou fazer a exposição dos textos Pedagogia Histórico-Crítica e Metodologia do Ensino Crítico Superadora da Educação Física, Nexos e Determinações, da professora Celita Farel, e também do texto que eu submeti a um evento que ainda, né, está sob avaliação, que é intitulado Trato com Conhecimento na abordagem de crise superadora, realidade e possibilidades para o currículo da educação física, né? E farei também minhas considerações finais. A lógica da exposição será essa. O primeiro ponto, que é a análise de conjuntura da crise estrutural e da pandemia do Covid, né? É importante a gente fazer essa análise de conjuntura, por quê, né? Antes de falar um pouco desses elementos aí, a gente defende, né, no materialismo histórico dialético, as categorias contradição, totalidade e movimento, né? A totalidade, ela se expressa no movimento, através do movimento, da história e nas contradições das relações sociais. Então, para a gente ter essa visão de totalidade, a gente tem que ter uma análise, né, de conjuntura, quer dizer, são as relações mais gerais da sociedade que interferem na nossa prática cotidiana, na nossa vida cotidiana, na nossa prática pedagógica, nosso trabalho pedagógico, na nossa escola. Então, existem relações que nem sempre elas estão explícitas, né, tem uma aparência, mas na realidade existem relações mais complexas que envolvem aí. Então, é essa necessidade da gente fazer uma análise de conjuntura, né? Então, na nossa análise de conjuntura que a gente traz aqui, a gente traz os elementos do imperialismo e do colonialismo, né? Então, o imperialismo é esse sistema capitalista que é composto ou é articulado, estruturado por nações que têm uma política imperialista, né? Em determinados momentos da história, essas nações foram diferentes, né? Na história mais recente da nossa sociedade, no final da Idade Média, início do capitalismo, início da Idade Moderna, Portugal e Espanha foram as potências imperialistas do período, né? Eles detinham o conhecimento de navegação, principalmente, né, por conta do mercantilismo aí, da busca de mercadorias nas Índias orientais, né, no Oriente, levando para a Europa. Quem detinha o conhecimento de navegação que permitia fazer isso com mais segurança, com mais facilidade, era Portugal e Espanha. Por isso elas eram as grandes potências da época, do final da Idade Média, início do capitalismo na Idade Moderna. E atualmente, né, a grande potência, né, hegemônica é a americana, juntamente com alguns países europeus, né, aí, com a Alemanha, Inglaterra, né, o Reino Unido, e em menos grau, né, a França e a Itália. Esse imperialismo, né, se configurou na Idade Moderna, no início do capitalismo, já com o colonialismo, né? Nós somos produto desse processo, né? Nós somos colônias de Portugal, e na América Latina, né, tem as colônias que foram... O Brasil foi de Portugal, e também tem a influência espanhola. Não só tem influência francesa e outros também, mas principalmente de Portugal e de Espanha, né? Então, esse imperialismo, ele determinou e determina a história geral da nossa sociedade, e a gente precisa compreender como é que esse processo ocorreu, né? Com a escravização de outros seres humanos, com a exploração das colônias, né? Com fornecimento de mão de obra barata e de matéria-prima também barata, ou na maioria das vezes, entre aspas, né, gratuita, que não foram gratuitas, né, foram à custa de muito sangue e muita morte.
Então, a gente precisa entender esse imperialismo-colonialismo, e eles estão pautados, né, numa política econômica chamada liberal, né? É liberal na sua origem, e hoje a gente chama de neoliberal. Da mesma forma que o colonialismo, ocorreu o colonialismo e depois um neocolonialismo, onde a África é repartida entre as potências europeias aí, principalmente, e a gente vive esse processo hoje, né? Alguns vão chamar não, num processo de neoliberalismo, e que hoje, com o avanço aí nesses últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5 anos, de um ultraliberalismo, né? Que são esses governos de direita que se alçaram ao poder e implantaram aí as premissas liberais, não estão sendo levadas às últimas consequências, que a gente vai ver aí também quando for fazer uma análise do Brasil. Isso, né, isso aí tem rebatimento, né, de crise migratória, essa neocolonização, né, e de uma forma que, na aparência, pode parecer que foi-se o tempo em que um país invadia o outro, que levava bomba atômica, que jogava bomba atômica no outro, que dominava fisicamente o outro. Pode parecer, à primeira vista, né, olhando para a aparência, de que isso não ocorre mais e que os países hoje são todos independentes e que nós vivemos numa relativa harmonia, né, com os países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos. Essa explicação ela parece um pouco harmoniosa, mas, na verdade, essa dominação, essa colonização, ela continua, agora ela se expressa de outras formas por conta do desenvolvimento da sociedade, com desenvolvimento tecnológico, com a ciência avançando. Isso tem um conceito de coríbico, que ele define, né, como guerra híbrida, né, que é a promoção da instabilidade política nos países periféricos de várias formas, e uma das formas é de notícias falsas, de manipulação de dados, de derrubada de governo, né? Nós temos aqui no Brasil exemplo disso, e outros países da América Latina também têm exemplos no mundo todo, né? Então, a gente precisa entender essa crise estrutural do capital. Por que ela é crise estrutural, né? Porque não é uma crise que nós temos e ela é passageira. Os estudos têm mostrado no desenvolvimento da sociedade capitalista que ter crise não é um ponto fora da curva. É uma regularidade. Então, cientificamente falando, há aí momentos de relativa estabilidade, onde o capital consegue estabelecer um certo desenvolvimento, mas com limites aí na socialização da produção da riqueza, mas em grandes momentos essa exploração da classe trabalhadora se aprofunda e as crises são recorrentes. Nós estamos em uma crise no atual momento que desencadeada em 2008, né? Já são 13 anos aí. E tem picos aí na história recente do capitalismo, né? Da Idade Moderna para a contemporânea, que existem picos de crises. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente precisa entender que a gente vive nessa crise estrutural. E como é que essa crise se expressa, né? Eu vou retomar um pouquinho disso depois, mas a gente tem a pandemia, que aqui a gente traz o conceito de sindemia também, que é um conceito que, quando uma pandemia, né, que é provocada por um agente biológico, mas que não é só ele o responsável pelo número de mortes, pelo número de pessoas infectadas, pelo congestionamento do sistema de saúde, né, pela sobrecarga, em decorrência da pandemia, né, desse problema, outros problemas são desencadeados também, né? Como a gente pode aqui ver no Brasil, como aumento do desemprego, a milhares ou milhões de pessoas com insegurança, milhões mesmo, né? Ou não, milhões de pessoas com insegurança alimentar, no caso do Brasil, mais da metade da população,
falta de assistência de saúde, de transporte, toda essa problemática que gira em torno, né? Então, esse conceito de sindemia, ele explica melhor, porque se a gente fica, com a pandemia da Covid-19, fica parecendo que o problema que nós vivemos é só uma questão provocada pelo o novo coronavírus, né? Pelo SARS-CoV-2 aí, e não é. Isso indica, né, uma necessidade de políticas públicas de enfrentamento, ou a ciência, né, orientou para que tivesse isolamento social, testagem em massa, desenvolvimento de vacina, e para isso acontecer, tinha uma necessidade de políticas públicas de enfrentamento efetivo, com apoio financeiro, com reestruturação de toda a sociedade para enfrentar, né, essa pandemia, com melhoria nas condições de transporte público e outros espaços, mas, e pensando na educação das escolas, né, o que aconteceu foi um negacionismo, inicialmente, né, generalizado, mesmo nos países mais desenvolvidos. Houve essa situação de negar que a situação não era tão grave, que podia se enfrentar a pandemia com outras formas que não fossem o isolamento social, que não fosse a testagem em massa, e aguardar, né, o desenvolvimento da vacina enquanto para não atrapalhar a economia. Isso, né, inicialmente, os países que tomaram essas decisões perceberam que não era viável, né, que isso ia ser um preço altíssimo no número de vidas, que também nem isso não fazer de conta que a pandemia não existia, não ia também garantir que a economia continuasse, né? Porque as pessoas, os trabalhadores continuariam morrendo e a morte de uma grande parte dos trabalhadores, em determinado ponto, é positivo para alguns governos e algumas políticas, mas para outros ele também se considera. Então, alguns países retomaram, mas no Brasil, né, o negacionismo, o questionamento da ciência continua até hoje. E a gente chega a 18 de julho, com 262 óbitos. Oficialmente falando, porque a gente sabe muito bem que tem subnotificação e toda a problemática que gira em torno aí também das mortes em decorrência do colapso do sistema de saúde, né? Não foi só, né? Não foram 542 mil unicamente. Mas também aí, esse primeiro semestre de 2021 foi a primeira vez que o número de mortes superou o número de nascidos no Brasil. Isso demonstra, né, o tanto do agravamento que é essa sindemia aí da Covid-19. Então, a gente não pode colocar que a gente vive no Brasil hoje é em decorrência da pandemia, que começou em 2020, né, no início de 2020. A gente está aqui no Brasil, vive naquele percurso lá que eu fiz de explicar a crise estrutural do capital, para a gente entender, né, essa guerra híbrida. O golpe de 2016, a gente situa ele, né, como uma ação, né, de guerra híbrida. E com os novos documentos que aparecem aí, já dá para perceber que o golpe de 2016 foi, sim, uma iniciativa também dos Estados Unidos para desestabilizar o Brasil, né? E em decorrência disso, nós tivemos a perda aí de recursos do pré-sal, que passou para a iniciativa privada, que tinha uma política de 75% para ser investida em saúde e educação do Brasil, né? E a gente teve essa perda depois do golpe de 2016, veio a reforma da Previdência, a reforma trabalhista mais de uma vez, agora estamos aí ameaçados a reforma administrativa, a emenda constitucional, né, era uma PEC, mas virou emenda constitucional 95, chamada PEC da morte, que congelou investimentos em saúde e educação por 20 anos, nós estamos sobre a égide dessa emenda constitucional, as privatizações com um grande ataque aos servidores públicos, na reforma administrativa aí que está em proposição aí vai diminuir a oferta de serviços públicos, e isso a gente sabe que a classe trabalhadora que é diretamente
afetada, porque o que era serviço público vai passar a ser uma mercadoria. E a gente sabe que no sistema capitalista, acesso às mercadorias tem quem tem dinheiro, no caso, né? Vamos pensar assim, quem tem a representação dos, do que a gente vai chamar no modo de produção capitalista, né? O valor, né, que normalmente recebemos em troca do nosso trabalho, que está aí. Eu estou destacando essa questão do dinheiro porque hoje, né, muita gente nem toca na materialização, no dinheiro físico, né? A gente já antecipa o nosso salário com o uso de cartão de crédito. A gente hoje os bancos já facilitam a gente se endividar fazendo Pix, né? Os pagamentos podem ser feitos até por essa forma. Então, isso vai afetar, né? O ataque aos serviços públicos vai afetar diretamente a classe trabalhadora. A terceirização que ocorreu com a promessa de aumento de postos de trabalho, que 4 anos depois a gente não sabe que isso não aconteceu, só houve uma precarização dos empregos, e até, né, o aumento, a quase totalidade do que temos hoje é subempregos. Com a uberização do trabalho, aí não pense que esse termo uberização está restrito apenas à utilização do Uber, né, mas principalmente os entregadores de aplicativos, né, que não, na maioria hoje não usa nem um veículo motorizado, muitos usam apenas bicicletas, outros fazem entrega até andando. Isso num sistema de desemprego estrutural na sociedade que a gente vive no Brasil e também no mundo, com aí a ampliação do exército de reserva, né, que são uma quantidade imensa de trabalhadores em idade produtiva, com condições de trabalhar e que não encontram emprego. E isso interfere em vários aspectos, as condições de trabalho, mas principalmente no salário dos trabalhadores, né, porque tem muitas pessoas precisando trabalhar, e aí isso acaba interferindo diretamente no desemprego estrutural, e também quem trabalha tem uma condição de trabalho altamente precarizada, em todos os sentidos, né? A gente da educação que está trabalhando aí sabe muito bem como precarizou, e a pandemia também aprofundou isso, né? Como nós estamos aí no sistema de precarização. Isso se expressa aí, né? A reforma do ensino médio no Brasil, na educação, né? A Base Nacional Comum Curricular, o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores e também formação continuada, o esvaziamento do currículo, né? Com aí a substituição aí de um currículo por conteúdos, né? Por transmissão da cultura humana para as novas gerações, para um currículo que defenda as competências e habilidades, que a professora Carolina Gama também explicou há 15 dias atrás aí para vocês, né? Isso se expressa, né? Hoje na escola tem a proposta de educação financeira e a retirada de disciplinas clássicas aí. A gente da educação física sofre isso diretamente, mas não só, a filosofia, a sociologia, e aí a história entra também, a geografia, porque estão querendo colocar todos num bloco só, aí com diluição de carga horária, diminuição. Então, isso é um esvaziamento do currículo, né? Um recuo da teoria aí, que, na perspectiva de preparação para um mercado de trabalho, onde as pessoas precisam ter competências e habilidades para se situar nesse sistema que tem pouco emprego, que as coisas na aparência mudam rapidamente, que as pessoas precisam aprender a se adaptar a essas mudanças aí, estar sempre disponíveis para ser motorista de Uber. Se não der Uber, vai ser entregador com moto, ou se não tiver condição de fazer entrega com moto, faz entrega com bicicleta ou a pé mesmo, que seja, né? Então, é esse tipo de formação que acontece com a proposta, né, que está sendo vislumbrada aí pelos críticos desse cenário educacional brasileiro aí, né? E aí eu trouxe uma parte que está na introdução do nosso texto, né,
que é numa crise estrutural em que a pandemia da Covid mata no Brasil mais de 500 mil pessoas, a gente já colocou hoje, né, hoje já são mais de 542 mil, oficialmente, e expõe a completa impossibilidade desse sistema de garantir condições dignas de vida à classe trabalhadora. No contexto pandêmico da face imperialista, colonialista, racista, machista, sexista, binário generificada, né, LGBTQI-fóbica, se evidencia onde frações da classe trabalhadora foram afetadas de formas mais intensas que outras, recoloca-se a necessidade histórica da defesa do socialismo, ou teremos como futuro a barbárie. Trouxe essas reflexões aqui de Mésaros na defesa que nós vivemos uma crise estrutural e que, se a gente não mudar o modo de produção da vida, Mésaros falou em 2012, né? Hoje nós podemos dizer que nós já estamos na barbárie, né? A gente pode ver aí de diversas formas, e ontem teve uma divulgação aí que pessoas, né, inúmeras pessoas estavam numa fila para receber como doação ossos de animal, né, para as refeições, porque essas pessoas não têm mais o que comer. Então nós já estamos na barbárie. A gente faz essa análise, mas a gente também não pode ser pessimista, né? Só um minuto. A professora Celi sempre fala sobre o pessimismo da razão, né, na hora de fazer a análise, mas no otimismo da ação. Então, a gente não pode fazer essa análise e achar que está tudo certo, que é assim mesmo e que não temos como mudar. Não, a gente faz essa análise realista, né, racional, mas a gente sabe que pode ser diferente, defende que pode ser diferente e também a gente aponta elementos para que seja diferente. Então a gente precisa, né, a partir dessa análise de conjuntura, ela serve para a gente fazer essa avaliação, né? Como está, quais são as possibilidades de desenvolvimento, né? São possibilidades, então isso não significa que vai acontecer, são possibilidades. A gente analisa o movimento, lembra que eu falei sobre a categoria movimento, né, e a contradição na análise da totalidade das relações sociais. Então a gente precisa, para a gente se orientar como a gente deve agir, né? E a defesa nossa é que a gente faça uma resistência ativa e essa ação seja otimista, né? Na perspectiva que a gente pode transformar as relações mais gerais. E a gente vai ver como a gente, né, propõe isso, né? Aqui eu trouxe também lá na página 2 do texto que eu coloquei de minha autoria, né, que a educação física e a educação também foram atacadas de diversas formas, impelindo a classe trabalhadora a tarefa de construir a educação e a educação física do atual período de transição em que vivemos. Por que a gente fala também em período de transição, né? Eu falei do período de transição do feudalismo, né, da Idade Média, para o capitalismo na Idade Moderna, e a gente defende que hoje, né, na Idade Contemporânea, que a gente está num período de transição. Por quê? Né? Porque, né, essa análise de conjuntura que eu fiz aqui, essa crise estrutural do capital, onde quase 1 bilhão de pessoas, ou provavelmente mais de 1 bilhão de pessoas têm insegurança alimentar, ou seja, elas não sabem se elas vão ter comida no outro dia. Então, isso é um cenário de barbárie. Então, o capitalismo demonstra que ele não dá conta de fazer essa equalização social, ou que através de reformas nós conseguiremos humanizar o capital, o capitalismo. Então, a gente já defende que isso não é possível. Então, a gente está, no momento que a gente vive, é de transição, porque estão esgotadas todas as possibilidades que o capitalismo tem de desenvolvimento, e que a tendência é só piorar, é só agravar, né, é só aprofundar, e nesse processo uma coisa nova surgirá, e a gente está defendendo que coisa nova é essa, né? E a gente se baseia numa proposição de Frigoto, que é de monismo materialista, ou seja, o monismo materialista é uma unidade teórico-metodológica para a avaliação, a pesquisa, a prática pedagógica em educação. E esse monismo está alinhado o quê? Né? Tem um materialismo histórico dialético como uma teoria social que explica a realidade, né, que me ajuda, ela que me dá ferramentas para eu explicar para eu fazer essa análise de conjuntura,
que me orienta para fazer a pesquisa científica, que me orienta na prática pedagógica como professor de educação básica, que eu tive durante 15 anos, na minha prática pedagógica como professor do ensino superior também, e na minha vida também, né, porque é uma explicação da realidade. Temos aí dentro do materialismo histórico dialético, né, a pedagogia histórico-crítica, né, que é uma proposição pedagógica brasileira, que vocês já estudaram, vocês já têm acesso aí, com certeza, tem fundamentos filosóficos e uma proposição didática, que a gente defende também, a psicologia histórico-cultural, que é a área da ciência que vai investigar, né, o processo de desenvolvimento humano, e a gente está aqui defendendo o desenvolvimento omnilateral, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e a abordagem crítica superadora, que na educação física, né, é articulada aí nesse processo da psicologia histórico-cultural, a pedagogia histórico-crítica, e no mais geral, do materialismo histórico dialético, vão fazer uma proposição. E faz uma proposição fundamentada em quê, né? A experiência soviética da Revolução Russa, né, colocou em movimento proposições pedagógicas que a gente considera ainda, né, 100 anos depois, 104 anos depois, muitíssimo avançadas, e na perspectiva da escola unitária, que também eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é a da escola soviética, principalmente, a gente no texto lá, a gente aponta só Pistrak e Krupskaya, a gente não, eu, né, e também com a professora Carolina no texto que vocês estudaram na semana anterior, mas não é só, né, não é só Pistrak, a primeira escola aí vai ter Shogun, Lunachark, outros, Makarenko, outros teóricos, né, da educação, e depois também, no segundo momento, na final da década de 40, 50, 60, 70, 80, que eu vou também falar um pouquinho, que é de Leontiev, da escola de Vygotsky, né, Leontiev, Luria, Davidov e outros mais. Então, nesse contexto das experiências do desenvolvimento, tanto da teoria pedagógica quanto da psicologia, baseado na experiência soviética, que a gente faz proposições. Esse é uma repetição, tá? Desculpem, desconsiderem aí. Aí, no segundo momento, né, que eu falei para vocês, que eu vou fazer uma exposição, claro que eu já trouxe elementos aqui que estão nos textos que vocês tiveram acesso e nas pesquisas. Aí eu trago uma explanação da professora Celi, que eu considero muito boa, que ela diz o seguinte: na humanidade, para formular conceitos que explicassem o que está fora de sua mente, realizou um percurso histórico fenomenal de milênios para desenvolver capacidades psíquicas de teorizar o real concreto, ou seja, conhecer o que está presente para além de nós mesmos. Este processo de humanização tem que se repetir com cada ser humano, caso contrário, não se reproduzem as condições que nos fazem seres humanos. Eu vou destacar aqui apenas, tem muitos elementos para a gente considerar, mas eu vou destacar aqui as capacidades psíquicas de teorizar o real concreto, né? Então, a gente vai dizer que a explicação da realidade, ela vai ocorrer, né? A explicação da realidade que a gente vive, a partir do desenvolvimento, né, científico, tecnológico e tal, mas é a capacidade do ser humano de explicar a realidade, quer dizer, o que está fora, né, que é a realidade, vamos dizer assim, internamente, né? Eu aqui, Ailton, pesquisador, professor, vocês, estudantes, professora Cássia, são pessoas que têm uma explicação da realidade, né? Então, essa explicação da realidade, ela vai ser mais ou menos fidedigna de acordo com os conhecimentos que a gente tem sobre essa realidade, né? Só que essa capacidade de explicar a realidade, ela é uma característica só humana, né? Explicar a realidade da forma tão complexa como a gente consegue fazer, né? Nenhuma outra espécie consegue ter essa explicação da realidade. Isso eu vou desenvolver um pouquinho melhor, mas eu queria destacar isso, né? Que a humanidade levou muito tempo para formular conceitos, né? O conceito que a gente hoje trabalha, isso é um processo, a professora Celi fala em milhares, mas hoje os estudos mostram que são milhões de anos aí de desenvolvimento
da espécie Homo sapiens que interferem hoje para ser e para fazermos as explicações, ou darmos as explicações que nós temos hoje, né? E esse desenvolvimento humano, a gente vai dizer que ele se expressa, né, são muitas as formas de atividade humana que a gente tem hoje, né? Mas a gente reconhece que a filosofia, a arte e a ciência são as formas mais desenvolvidas, quer dizer, são as formas que têm mais riqueza de capacidades humanas, sociais, incorporadas nelas para provocar o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, a gente elege, né, a filosofia, a arte e a ciência como as que são as principais ferramentas culturais, ou seja, né, produzidas pela espécie humana para desenvolver, né? Então, a gente vai fazer essa defesa sempre, né? Então, os conceitos, né? Os conceitos que estão na filosofia, nas artes e na ciência são os conceitos que a gente considera os que vão promover o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. E aí a gente precisa falar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu tempo, né? A gente vai falar um pouco da cultura corporal, né? E aqui tem uma categoria também de luta de classes que eu trago para a gente discutir um pouco, que está no texto da professora Celita Farel. Então, ela vai dizer que o que é a cultura corporal, né? Que é o objeto de estudo da educação física. Que é o fenômeno das práticas corporais, cuja conexão geral ou primigênia, né, essência do objeto e o nexo interno das suas propriedades, determinante do seu conteúdo e estrutura de totalidade, ela é dada pela materialização em forma de atividades, sejam criativas ou imitativas, das relações múltiplas, né, importante aqui, relações múltiplas de quê, né? São relações múltiplas de experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras subordinadas às leis sociohistóricas, né? Então, o que é a cultura corporal? A cultura corporal que a gente, né, vê as expressões aí de jogos, danças, lutas, ginástica, jogos e esportes, e a atividade circense e outros também, que elas têm, né, uma origem na produção cultural humana que, em determinados momentos da sua história, produziram coisas para satisfazer as necessidades sociais, né, primeiras necessidades sociais, e por serem necessidades sociais, também têm a necessidade de se expressarem nas pessoas, em nós, né, em pessoas que vivem na sociedade, e elas podem ser de diversas formas. Então, essas práticas corporais, elas têm um processo de desenvolvimento também. E a gente, através da cultura corporal, precisa, né, promover a apreensão dessa cultura corporal. E, né, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu não vou ficar lendo aqui não, acho que só está aqui como elemento, para depois também vocês terem acesso, porque eu vou socializar, mas essa relação da cultura corporal, trabalho e a praxis humana, né? Aqui, ó, gente, esse trabalho aqui poderíamos colocar melhor, ficaria melhor explicitado com o processo de trabalho, né? Eu vou adiantar um pouco a explicação sobre a atividade, que está um pouquinho à frente, mas para a gente compreender melhor. Então, nós somos seres que vivemos em atividade. Somos os únicos seres que fazem isso? Não, não somos seres especiais no sentido de únicos, exclusivos, não. Os seres vivos precisam de atividade. Eles vivem atividade. Desde as plantas, né, que precisam realizar a fotossíntese, né, para sobreviver, que é uma atividade, aos seres unicelulares, os seres aí que não são considerados nem seres vivos, né, como os vírus, por exemplo, né, que está no limiar aí entre o ser vivo e o não vivo, bactérias e os seres mais complexos, como nós, os mamíferos, os seres humanos, os primatas, que são considerados os mais desenvolvidos hoje, fazem uma atividade. Quer dizer, o que é essa atividade? É a ação para sobreviver na realidade. Então, a gente vê uma planta parada, mas ela está em atividade. Como é que a gente percebe isso, né? Se a gente perceber, ela tem mudanças em sua constituição, né, que permitem a gente observar isso, né? E os seres humanos também estão em atividade.
Só que a nossa atividade é uma atividade que tem uma denominação específica, que tem uma qualidade diferente, que é o trabalho, o processo de trabalho. E esse trabalho é o quê? Aqui nós não estamos falando só o trabalho assalariado da sociedade capitalista, não. É o trabalho, quer dizer, é a ação nossa na natureza para produzir o que a gente precisa para sobreviver, que não é mais, hoje não é mais só comida, né? E abrigo e algumas necessidades que são consideradas básicas, mas hoje até acesso à internet é uma necessidade básica de acordo com as características humanas que nós temos na sociedade atual. Então, o trabalho é essa atividade, é o nome dessa atividade que nós, seres humanos, realizamos para atuar na natureza e promover o desenvolvimento, e promover, na verdade, não o desenvolvimento é consequência, mas é para satisfazer as necessidades humanas. E isso é um ato histórico, né? Ou seja, ele tem um processo de desenvolvimento, há um movimento, né? A história se expressa no movimento. E a gente tem aí a cultura corporal, no texto da professora Celia, ela vai falar em axiologia, né? Quer dizer, o conjunto de valores que fazem a gente se movimentar nessa realidade, né? Quais são os conjuntos de valores que estão na sociedade que a gente vive hoje? Se a gente for analisar a sociedade capitalista, esses conjuntos de valores, a professora Carolina expôs muito bem também, né? Então, é uma relação entre objetividade e subjetividade. O que é objetividade? Né? Objetividade é esse mundo real, é essa realidade que existe, independente da gente ter conhecimento sobre ela, que existe fora de nós, se movimenta independente da nossa consciência sobre ela ou independente da nossa ação sobre ela. Claro que a nossa ação também pode alterar essa realidade. E a subjetividade, quer dizer, a subjetividade é eu, enquanto não só eu, né, mas nas relações sociais, como é que eu me aproprio dessa realidade. E aí eu me aproprio dessa realidade com um conjunto de valores, de crenças, de conhecimentos que me permitem, olha, eu disse antes sobre, permitem me guiar nessa realidade, quer dizer, me permitem agir. Então, essa atividade aí, especificamente humana, ela tem os valores aí que são muito importantes para a gente discutir aí. Então, aqui a professora Celi vai dizer que o fato de alguém gostar ou não de praticar esporte não depende do desejo apenas do ser humano, né? Mas das relações inter e intrapsíquicas que formarão um sistema de valores onde gostar, valorizar, incentivar práticas esportivas estará localizado. Então, como é que é esse inter e intrapsíquica aí, o que é, né? Eu falei da objetividade, né, que são as relações sociais, vamos pensar assim, ou seja, as relações interpsíquicas, quer dizer, entre seres humanos, que estão diretamente relacionados com as relações intrapsíquicas, quer dizer, que são as relações que são afetas à nossa subjetividade, a gente enquanto ser humano, né? E aí, a nossa subjetividade é definida a partir da objetividade, né, das condições sociais que estão aí postas para a gente. Isso significa que nós vamos pensar e que nós vamos ser todos iguais? Não é isso. Mas existe uma gama de possibilidades que vão, né, permitir aí, eu tenho possibilidades, mas não garante que essas possibilidades se efetivarão. É o movimento da história que vai dizer isso. E aí a cultura corporal também é o quê, né? Ela tá aí, lembra que eu trouxe o conceito de cultura corporal, que são as práticas corporais, né? As práticas corporais, elas estão na íntima relação aí do ser humano com a natureza e o processo de trabalho. Esse processo de trabalho não é o processo de trabalho assalariado, lembrando novamente. Então aí, a humanidade no seu desenvolvimento, que, né, nós sabemos aí que a espécie Homo sapiens, né, a ciência nos diz que nós vivíamos em pequenos grupos, muito pequenos, né, grupos aí inicialmente de 3, 4, 5 pessoas, e que foi aí, né, na relação com a natureza, desenvolvendo aí a atenção voluntária, desenvolvendo a sensação, a percepção, desenvolveu a linguagem, e a linguagem ajudou no desenvolvimento do pensamento, desenvolveu o pensamento, quer dizer, desenvolveu as funções psíquicas superiores.
As práticas corporais, eu estou defendendo que elas estão diretamente relacionadas com esse processo de desenvolvimento humano, né? Então, assim, os primórdios, quando a gente vai analisar os primórdios aí das práticas corporais que a gente conhece hoje, esporte, dança, luta, elas estão aí nos primórdios do desenvolvimento da sociedade como a gente conhece, né, na antiguidade do Egito, né, da África, na antiguidade europeia, na antiguidade asiática, estão aí as práticas corporais que a gente tem hoje, né, os egípcios já nadavam, né, imagine, eles já viviam em torno de um rio, né, que é o rio Nilo, e ali, né, essas práticas corporais, que naquele período tinham uma função, hoje a gente faz, né, a natação, a gente pratica a natação com outros objetivos, mas os primórdios aí, Nascimento, né, na tese de doutorado dela, vai dizer que os rudimentos desses fenômenos da cultura corporal estão aí, né, nos modos de produção aí, principalmente nos modos de produção mais antigos. E aqui eu trago, né, que a professora Celi lá falou sobre o pensamento teórico, né, sobre a apropriação dos conceitos. Aí a pedagogia histórico-crítica e a abordagem crítica superadora, a pedagogia histórico-crítica começa no final da década de 70, né, já com Saviani, e a abordagem crítica superadora tem o seu início na década de 90, mas com a influência aí da pedagogia histórico-crítica, com as formulações de Saviani, elas vão, né, nos dar aí subsídios para tentar entender esse processo social e nos orientar na nossa prática pedagógica numa perspectiva de transformação da realidade, entendendo que a educação por si só não vai ser responsável pela mudança radical da sociedade. É só em atividade na sociedade, né, nós seres humanos agindo aí em sociedade, nas relações sociais, é que conseguiremos promover mudanças significativas. Mas também a gente entende que sem a educação, esse processo aí de explicação da realidade fica comprometido, né? Então, a gente, com a educação esvaziada como a gente vive hoje, a gente sabe que a gente não vai ter uma compreensão dessa realidade que é complexa e contraditória, como diz o coletivo. Então, a pedagogia histórico-crítica, a abordagem crítica superadora e a psicologia histórico-cultural nos ajudam a entender. Esse aqui eu já falei. Também esse aqui eu já falei. Eu acho que eu vou só... Deixa eu olhar o tempo aqui. Como é que eu tô aí, Cássia? Já tenho o quê? 50 minutos? Se você puder responder, Cássia. Tem uns 40 minutos. Ah, tá. Então, tudo bem, estou mais tranquilo. Tudo bem por aqui? Preciso explicar alguma coisa melhor, falar mais sobre alguma coisa? Eu posso seguir? Acho que está de boa. Pode explicar. Então, tá. Então, eu vou deixar isso aqui. Então, vou falar um pouquinho mais sobre pensamento teórico. Eu posso fazer isso com uma recuperação que eu faço questão de fazer sobre um pouco que a professora Carolina fez, né? A exposição que ela fez aí. Então, a professora Carolina a gente tem um diálogo científico, né? Importante para a minha formação, né? E para os estudos que eu venho fazendo. E aí, eu coloquei aqui dois elementos, né? Dois elementos aqui que estão nessa lâmina. A cultura corporal na escola capitalista e o desenvolvimento da lógica dialética, né? Então, na sociedade capitalista que a gente vive hoje, vocês viram lá que a exposição da professora Carolina, né, falando que é uma reflexão pedagógica que leva o estudante a ter uma visão unilateral da realidade, de uma forma etapista, com valores aí individualistas, e a gente está defendendo uma reflexão pedagógica na pedagogia histórico-crítica e na abordagem crítica superadora, uma reflexão pedagógica na perspectiva de um currículo ampliado que desenvolva a lógica dialética,
não a lógica formal apenas. Essa lógica dialética, a gente está negando a lógica formal? Não. A lógica dialética supera por incorporação, quer dizer, vai além, mas a lógica formal está nela, né? Então, é para ir além. Então, o eixo curricular aí, que a gente defende, é um eixo curricular que promova a reflexão pedagógica do estudante através do currículo ampliado e que promova a constatação, compreensão, interpretação e explicação da realidade, que eu vou retomar quando eu fizer falar sobre os ciclos, um pouquinho adiante. E a dinâmica curricular, que a professora Carolina, né, retomando também, que trata com o conhecimento, a organização escolar e a normatização escolar, que a professora Michelle Ortega Escobar desenvolve o trato com o conhecimento, né, em seleção, organização e sistematização do currículo ou da educação, né, do currículo, do conteúdo, desculpe, seleção, organização e sistematização do conteúdo, através, né, dos princípios curriculares e dos ciclos de escolarização, que essa lógica dialética vai ser desenvolvida, né? Então, a gente retoma isso para fazer essa explicação mais complexa da realidade que a lógica dialética vai nos permitir. E aí eu retomo aqui rapidamente esses princípios curriculares, que, como bem explicado pela professora Carolina, né, são de seleção e princípios metodológicos, quer dizer, eu preciso escolher os conteúdos que eu vou ensinar e eu preciso tratá-los metodologicamente. Para escolher, ou seja, para selecionar os conteúdos, eu preciso me ater a alguns princípios. E aqui a relevância social do conteúdo, considerando aí o conceito de clássico, né, do que é clássico, não aquilo que é tradicional, né, aquilo que porque é tradicional e porque sempre foi assim que tem que continuar. Não. O clássico, ele tem tem características que promovem para a gente, né, o desenvolvimento humano nas suas máximas possibilidades. Então, não, mas a gente só vai ensinar o clássico, só o que já se estabeleceu como conteúdo importante? Não. Também tem os conteúdos contemporâneos que a gente precisa tratar na escola, por isso tem um princípio que é a contemporaneidade do conteúdo que a gente precisa considerar. Trabalhamos os clássicos, os conteúdos contemporâneos, com objetividade e enfoque científico, quer dizer, considerando que esses conteúdos existem na realidade, independente da nossa consciência sobre eles, independente da nossa vontade, e numa perspectiva científica, quer dizer, numa perspectiva de análise, o movimento, né, de análise e de síntese, né, não só analisar, mas estabelecer generalização, fazer um estudo científico, né? Não é ensinar o conteúdo científico apenas. Saviani vai dizer que o saber da escola é o saber escolar, quer dizer, o conhecimento científico tratado pedagogicamente se converte em saber escolar, com objetividade e enfoque científico. E também a adequação às possibilidades sociocognoscitivas, quer dizer, nosso estudante e nossas estudantes, quando chegam na escola, eles têm uma experiência de vida, um percurso escolar que vai determinar as condições dele de aprendizagem. Isso significa dizer que ele é limitado? Não. Isso significa dizer que eu preciso considerar isso. E também, em outro aspecto, tem aí o desenvolvimento dos estudos da psicologia histórico-cultural que vão falar sobre a periodização, né, do desenvolvimento psíquico. Quer dizer, como é que o psiquismo humano se desenvolve na espécie humana. Então, a gente precisa ter esse conhecimento da psicologia histórico-cultural sobre os períodos de desenvolvimento que a espécie humana passa, desde o nascimento até a velhice, e também precisa ter o conhecimento sobre as condições objetivas que as pessoas, né, no caso as estudantes, os estudantes, as crianças, os adultos, os jovens, os idosos, que nós estamos lidando, qual é o percurso de vida estudantil que eles tiveram para saber como é que eu vou, quais conteúdos que eu vou ensinar. E esses conteúdos estão relacionados também ou esses princípios estão relacionados também com os princípios metodológicos.
Quer dizer, eles ajudam a gente a orientar a seleção, mas também vão ajudar na hora do trato com o conhecimento. Só que a gente faz essa exposição aqui só para efeito de estudo didático, de análise. Mas essas coisas, esses aqui estão interrelacionados. E o que essa interrelação está representada o quê? Com essas 7 setas aí, né? Com múltiplas direções. Então, para a gente compreender que há uma interrelação, a gente só analisa aqui para compreender melhor. Mas a gente precisa fazer o movimento de volta e perceber, por exemplo, que quando eu vou adequar as possibilidades, eu vou escolher um conteúdo que seja adequado às possibilidades sociocognoscitivas do aluno, tem uma relação direta aqui com da síncrase à síntese, né? Ou da aparência à essência, ou seja, qual é o nível de explicação da realidade que o estudante ou a estudante que nós estamos trabalhando tem para eu adequar as possibilidades ou adequar o trato pedagógico que eu vou realizar, eu preciso considerar também. Então, só para vocês entenderem que essa relação, ela está aí, há uma interrelação, né? Os princípios estão interligados. Da síncrase à síntese é o quê? Lembra que eu disse a vocês, né? A explicação da realidade. Quando a explicação da realidade eu percebo ela numa forma de totalidade, ou seja, de que eu consigo identificar relações entre os elementos, entre um conteúdo e outro, entre uma esfera e outra da vida que a gente tem, né? Eu tenho uma visão mais sintética, quer dizer, uma visão mais geral. Eu já conheço a essência. Mas se ela for precária, essa visão, ela vai ser mais sincrética. E a gente precisa tratar metodologicamente os conteúdos para que o estudante vá da síncrase à síntese, ou seja, da aparência à essência. Saviani vai dizer que é passar do desenvolvimento do senso comum para uma consciência filosófica, né? Aí eu também tenho que compreender que os conteúdos precisam ser tratados simultaneamente. O que significa isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que provoca mais dúvidas, né? A gente precisa entender que a gente pode trabalhar os conteúdos em todas as modalidades da educação e também que esses conteúdos, existem outros conteúdos que estão orbitando em volta, por exemplo, nos esportes. Eu estou dando o exemplo do esporte porque eu acho que isso fica mais claro, mas isso se expressa em outros fenômenos da cultura corporal também. No conteúdo do esporte, eu só vou tratar, por exemplo, de técnicas, táticas dos esportes que eu estiver trabalhando. Nós sabemos aí que tem questões filosóficas, ideológicas, econômicas, biológicas envolvidas. Então, tem um conhecimento, por exemplo, da saúde ou do treinamento desportivo que estão intimamente relacionados com o desenvolvimento do esporte na sociedade capitalista. Quer dizer, esses conteúdos, eles são simultâneos, eles não estão... Não foi assim, o esporte se desenvolveu e aí agora o esporte também agora vai atuar na área vamos ver quais os conhecimentos daqui do treinamento desportivo que vão ajudar no desenvolvimento do esporte. Não, isso não aconteceu de uma forma esquemática. Isso, no processo de desenvolvimento, os conhecimentos foram sendo incorporados aí. E aí a gente vê o esporte sendo utilizado, inclusive ideologicamente, de várias formas, que a gente pode considerar de uma forma positiva, mas também de formas negativas. E aí entram discussões, por exemplo, sobre o papel dos esportistas, né, dos atletas, se eles têm que se posicionar politicamente, quais as relações com política. Então, há uma infinidade de conteúdos que estão intrinsecamente relacionados com o conteúdo, com o que a gente olha, né, com a aparência do fenômeno. Quando eu for falar de modelo social, isso fica um pouco mais claro. Provisoriedade e historicidade dos conteúdos. Tem relação com a objetividade e enfoque científico, tem relação com a contemporaneidade do conteúdo, né? Então, a gente precisa ter esse princípio de provisoriedade, quer dizer, o conhecimento é provisório, por quê? Porque a gente vive numa sociedade, a relação é histórica, quer dizer, há um movimento. Então, há um movimento de desenvolvimento aí dos fenômenos,
ou seja, ele tem uma origem, ele se estabeleceu de alguma forma, enfrentou dificuldades, facilidades, que elementos foi que permitiram que a gente jogue hoje voleibol da forma que a gente joga, que a gente jogue basquete, que a gente pratique queimado, que a gente faça ginástica, que a gente consiga construir pirâmides, quais, né? Esse desenvolvimento é um desenvolvimento histórico. Por ser histórico, ele é provisório. Isso é importante a gente ter em mente, porque lembra que eu coloquei aqui a partir da análise de conjuntura que a gente queria desenvolver outra sociedade? Então, isso só acontece se a sociedade, se a gente compreender que essa realidade está em movimento. Foi assim, começou assim, passou por esses momentos, enfrentou essas dificuldades, é assim dessa forma e pode ser de outra forma. Então, essa provisoriedade precisa, e aí eu preciso entender os elementos da cultura corporal nesse processo também, para trabalhar com eles. Isso ajuda a gente, por exemplo, uma orientação que a gente tem metodológica ou de trato com conhecimento é que o processo de origem do fenômeno ajuda a gente a trabalhar com ele na escola. Eu posso ensinar, uma orientação que a gente tem é essa, de que a gente pode pensar, como é que foi que começou o vôlei? Quais os elementos que tinham? Então, se eu começar com os elementos pensando na sua origem, isso vai facilitar a gente. É claro que a gente não vai reproduzir o processo histórico inteirinho, não é isso que eu estou defendendo aqui. Mas a gente tem aqui momentos, por exemplo, passamos aí 20, 30 anos jogando de uma forma, depois vem uma alteração na história aí do esporte, que a gente incorpora, e aí, depois de um determinado momento, fica 30, 40, mais 50 anos sem mudanças significativas, consideráveis. Aí, na década de 80, início de 90, inclui um novo jogador no voleibol, chamado líbero, que muda a dinâmica, muda o sistema de pontuação. Esse processo é histórico, então, se a gente conhecer a história do fenômeno, a gente vai conseguir tratá-lo metodologicamente de uma forma melhor, porque a sua origem, o desenvolvimento, nos orienta no trabalho pedagógico. E os estudantes precisam também se apropriar desse processo de desenvolvimento. Então, à medida que eu vou tratando esse conteúdo dessa forma, eu vou ajudando os nossos estudantes e as nossas estudantes a entender esse processo. E essa ampliação da complexidade do conhecimento também é uma necessidade, que isso fica muito expresso aqui no outro, que foi a professora Carolina também expôs para vocês, esse quadro que ela fez, né? Eu não vou aqui desenvolver muito, mas essa ampliação da complexidade do conhecimento vai acontecer, a gente vai defender que isso vai acontecer através dos ciclos de escolarização, onde a gente tem um primeiro ciclo em que ainda, provavelmente, né, a visão dos estudantes, das estudantes é sincrética, quer dizer, é confusa, é caótica, aí ela precisa começar a constatar, classificar, perceber, identificar elementos, quer dizer, ela precisa analisar as informações, os conceitos, os objetos, os instrumentos, essa realidade, aí ela vai constatar, vai classificar, quer dizer, ela vai perceber aproximação, diferença, igualdade, oposição, e ela vai começar a partir daí classificar, e isso é o primeiro ciclo, né, a identificação dos dados da realidade. No segundo ciclo é o início da sistematização desses dados, né, aí depois de constatado, classificado, de analisado, comparado, ela começa a fazer, né, isolar e comparar propriedades, escolher, vamos dizer assim, um elemento para que eu possa colocar naquele conjunto, por exemplo, jogos com bola, né? Eu posso aqui usar a bola como um critério para fazer uma classificação e colocar um grupo de jogos que só são feitos com bola. Jogos cooperativos, esportes individuais, esportes coletivos, ginástica de solo, ginástica acrobática, ginástica geral, construção de pirâmides. Então, o segundo ciclo já é o início da sistematização dos dados da realidade. No terceiro ciclo já é uma ampliação, que a gente vai aqui já começar a compreender
propriedades gerais e regulares, vincular aspectos comuns entre diferentes, atingir a expressão discursiva, quer dizer, a gente vai conseguir já fazer aqui, dizer, né, dizer como é, não só entender como é, mas dizer como vai começar aqui a representar, né, de formas diferentes. O último ciclo da educação básica, que é o do ensino médio, o ciclo de aprofundamento da sistematização dos conteúdos da realidade. Aqui a gente já consegue trabalhar aqui com o conteúdo, com o conteúdo não, com o conhecimento científico já, né, com a explicação científica da realidade de uma forma mais transitória. Isso está relacionado com o que eu disse antes, né, com o sujeito, né, o ser humano que está sendo desenvolvido, quer dizer, ele tem fase de desenvolvimento, tem atividades que são atividades que vão ajudar a desenvolver mais e melhor, e a gente vai precisar estudar essas atividades, a psicologia histórico-cultural nos orienta isso, a pedagogia histórico-crítica. E aí, como proposição para ir encerrando, é o seguinte, a gente, nos nossos estudos, a gente reconhece a teoria da atividade de Leontiev como uma orientação para orientar o nosso trabalho pedagógico de uma forma mais substancial, né? E essa teoria da atividade, ela se desdobra porque dá vida, dá continuidade aos estudos de Leontiev na educação, né? É atividade de estudo. Olha, lembra lá que lembra os seres humanos, ou seres, né, os seres que vivem no planeta, os seres vivos, eles vivem em atividade, né, eles precisam fazer algo para sobreviver. Para isso, os seres desenvolvem um psiquismo. Existe um psiquismo animal, né, os animais têm psiquismo também, mas tem um psiquismo humano que é mais desenvolvido, quer dizer, tem uma explicação mais complexa, tem uma visão mais complexa da realidade, que orienta a atividade. Da mesma forma, nós entendemos que a atividade de estudo é uma ramificação dessa atividade. Quer dizer, eu preciso realizar uma atividade, no caso, o estudo, para conhecer melhor a realidade. Por que isso? Porque na história da sociedade humana, desenvolvemos a escrita, né? E por isso a leitura em consequência, desenvolvemos a matemática, né? Para a contagem, né? Complexa, e vários outros ramos aí a partir disso, que vão nos ajudar a explicar melhor essa realidade. Então, a gente precisa estudar para compreender melhor a realidade. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque isso não é só, essa atividade de estudo, ela não vai orientar a gente só na educação básica. Vai ser no ensino superior, vai ser na militância, vai ser nas entidades de classe, quando a gente estiver trabalhando, que a gente estiver representando, a gente vai precisar sempre estudar. Então, essa atividade de estudo é uma atividade que a gente vai se apropriar dela no início do ensino fundamental, mas que vai seguir a gente para o resto da vida. E a gente vai... Leontiev não, Davidov vai dizer que como tratar metodologicamente, né? Ele vai trazer o conceito de modelo social, a modelagem, na verdade. Quer dizer, como é que os jogos têm um modelo social? Como é que eu jogo amarelinha? Como é que eu brinco de queimada? Como é que eu luto o karatê? Como é que eu luto a capoeira? Como é que eu faço ginástica de solo? Como é que eu faço ginástica acrobática? Como é que eu faço ginástica de trampolim? Ginástica geral? Como eu pratico vôlei? Como eu pratico futebol? Como eu pratico a natação? Isso, David vai dizer que são modelos sociais que estão expressos, às vezes, num gráfico, né? Se eu colocar para vocês aqui, essa foto aqui, por exemplo, é um modelo social. Vocês sabem o que representa esse modelo social aqui? Esse modelo social. A partir dessa imagem aqui, a gente compreende aqui, né, muita coisa. A gente da educação física sabe fazer explicações aqui, né, fantásticas a respeito disso, né? Isso aqui é uma expressão de fruto da resistência, né, de que foi produzido num momento em que uma determinada
parcela da sociedade era escravizada e precisava resistir, e criou um elemento, né, uma prática corporal que permitia a resistência. E isso se expressa em todos os... Desculpem, passei do ponto. Isso se expressa em todos os elementos da cultura corporal, no circo, são modelos sociais. Então, Davi veio a dizer que a apropriação desse modelo social vai nos orientar ao nosso trabalho pedagógico. Então, eu preciso, pensando no trabalho pedagógico dos elementos da cultura corporal, pensar nos modelos sociais. Qual é o modelo social da capoeira? A capoeira é praticada como? Em círculo, né? Na roda. Tem música, tem instrumentos musicais, tem outros instrumentos. Hoje, né, tem o que? Tem graduações. Qual é o objetivo da capoeira? Ela foi criada com que objetivo? Os capoeiristas, como é que são vistos na sociedade? Todos esses elementos que estão envolvidos nesse modelo social, a gente precisa fazer com que, olha, da visão sincrética, né, conhece alguns elementos misturados para uma visão sintética. Então, eu vou fazer aí um processo que os nossos estudantes, as nossas estudantes se apropriem desses modelos sociais. Então, a gente tem defendido que essa modelação é a modelagem, né? Porque na tradução a gente não tem ainda muita definição, porque a gente não tem acesso no português desses textos, nos ajuda a orientar nossa prática pedagógica. Tá vendo? Para garantir a apreensão da realidade social, recuperando o lógico e o histórico de sua produção. O que é o lógico? O lógico é como eu estou aqui, né? Por exemplo, nessa imagem aqui, ó. Hoje a roda de capoeira é assim, né? Quer dizer, não pode, né, é a que a gente quer, né? Que as mulheres tenham um grande espaço na roda de capoeira, que a gente sabe também que nas relações sociais como a gente vive não é tão assim democrático nesse aspecto. Mas aqui, foi sempre assim? Como é que as pessoas que praticavam capoeira se organizaram inicialmente nesse... Teve momentos da história do Brasil que a capoeira era proibida. Quem era pego jogando capoeira era desterrado, era mandado para Fernando de Noronha. Isso deixou de ser proibição em 1930, não tem nem 100 anos ainda. As mulheres não puderam praticar, não podiam jogar futebol, era proibida jogar futebol até os anos 80 do século passado. Isso está no modelo social. Entendeu? A gente precisa ter essa compreensão de que a gente precisa garantir a apropriação dos nossos estudantes desses modelos sociais. Então, a gente tem entendido que essa concepção de Davídov, de atividade de estudo e de modelagem, nos ajuda a orientar o nosso trabalho pedagógico. E isso aqui a gente vai ter na escola de transição, que eu não vou falar muito tempo, a escola de transição é nesse período de transição de um modo de produção para outro. Eu vou colocar aqui, eu acho que, pronto. Eu vou só colocar isso aqui, né, que desde 1992 a abordagem crítica superadora tem se desenvolvido e procurado explicitar mais e melhor a proposição teórico-metodológica para a educação física, a partir da defesa da reflexão pedagógica, diagnóstica, judicativa e teleológica, de currículo ampliado, expressos no eixo e na dinâmica curriculares, no trato, organização e sistematização do conhecimento. E nesse percurso histórico de quase 3 décadas, ocorre uma aproximação com a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural, e a partir dos fundamentos da escola do trabalho, da politecnia, da teoria da atividade de estudo, consideramos que ela seja a proposição teórica da educação capaz de dar respostas ao tempo histórico em que vivemos. Obrigado, acho que eu não sei se eu passei aí. Tá de boa, Ailton. Muito obrigada pela sua excelente aula, né? Já tem elogios no chat. Mas é sempre... Vocês são bondosos. Não, imagina, é sempre bom a gente ter essas sucessivas aproximações, né, ao nosso
ao nosso objeto de estudo, que é o objeto da nossa prática pedagógica, né? E aí, então, cada contribuição é extremamente bem-vinda e faz a gente pensar um pouco sobre o que a gente está desenvolvendo, né? Então, agora a gente fica aberto, né, para que as pessoas também se manifestem e aí podem conversar com o professor Ailton, fazer as perguntas, fazer os elogios verbalmente, né, não só por escrito. As críticas Fazer também, os questionamentos também, porque tem críticas, coisas os aí que a gente precisa. questionamentos, sim. Ó, você falou de crítica agora. A hora que ficou aquele slide que tinha o mapa mundi, se você quiser voltar lá, que tem aquela foto do mapa mundi e aquelas pessoinhas, né? O desenho das Sim. pessoinhas, assim, eu fiquei pensando, cara, por que que Ailton colocou isso ali? Ele vai falar desse desenho equivocado, né? Ai, Espera ai, aí. eu fiquei pensando naquela imagem, porque assim, é um mapa mundi que quase não tem negros, né? Tem estereótipos de mexicano em vários lugares bem longe do México. É um slide no Sim, começo, próximo do começo, né? sim, eu sei. Então, eu nem coloquei nessa perspectiva, porque eu não fazer igual. Eu não imaginei que a pessoa seria tão observadora como você, que tem uma atenção bem desenvolvida, né? Mas não, não, na verdade, não é porque ali ali é para mostrar assim, né, que a sociedade humana, apesar da gente ser uma espécie única, Uhum. Nós de somos acordo com diferentes. as condições, desde as condições climáticas, como as condições das relações sociais, elas que interferem diretamente, né, na constituição dessas sociedades. Então, aquilo ali foi bom você chamar a atenção, porque eu vou analisar mais detidamente aquele e vou procurar uma outra imagem que não coloque, que não dê essa impressão. Porque eu tive o cuidado com outras de colocar, você viu, capoeira com as mulheres, eu já Uhum. fiz umas lâminas com outras, de procurar, porque quando a gente vai para o Google, se você colocar lá, imagem de criança, vão aparecer crianças brancas, aí se você quiser achar uma criança negra, você tem que descer muito para procurar. Se você for esse não é um marcador de raça, né? É muito, assim, o algoritmo é muito preconceituoso. Mas nesse caso, não foi nessa intenção, não. Muito, muito obrigado por chamar a atenção. Isso precisa ser destacado fortemente. Eu lembro que em outro momento, acho que foi no outro grupo de estudos, você falou sobre a questão da imagem, né? O quanto Sim, você sofreu para encontrar determinadas imagens. E eu sempre presto muita atenção nas imagens, porque elas são entre aspas, uma linguagem subliminar muito aparente, né? na verdade, também, a gente, ali no caso do mapa, né? O mapa é um modelo social. Sim. É um modelo social que representa até aquela própria configuração. Na minha tese, eu vou destacar um pouco isso, que aquilo ali tá, por que aquele, sempre o centro, né, é sempre europeu, né, a Europa está no centro, e se você olhar os mapas, por exemplo, se você olhar os mapas de quando a Europa não era o centro do mundo, a Europa continua lá, como o centro do mundo, que eu digo economicamente falando, né, então, essa questão é muito importante. Então, aqui, o mapa também é um modelo social que a gente precisa compreender. Os primeiros mapas não eram nessa configuração que a gente tem hoje, né? A história dos mapas também mostra as relações aí, a totalidade das relações sociais também, e é importante você chamar atenção para isso. Inclusive a cartografia se tornou uma área de conhecimento, né, em que as Isso, pessoas desenvolvem esse conhecimento. Eu sim, lembro sim. daquele artista uruguaio que ele faz a inversão, né, da América. Ele coloca os Estados Unidos para baixo, América do Sul. Eu queria gravar o nome daquele artista, porque eu acho muito fantástica
essa imagem, né? Essa arte que ele fez. Sim, sim. Walter, É você abriu a importante. câmera para falar? Fiquem à Agora a gente vai vontade. conversando, tá? Não Sim. precisa necessariamente fazer inscrição no chat, não. Abre a câmera se puder, ou abre o microfone para falar e vamos conversar. A gente ainda tem uns minutinhos. Bom, já que a Cássia tocou no meu nome, né? Não, eu gostaria só de agradecer ao professor Hamilton pela excelente explanação. Eu acho que foi uma explanação muito rica em detalhes, né? E quando a Cássia traz essas sucessivas aproximações, a gente que já vem se debruçando, né, na abordagem crítica superadora e no materialismo histórico dialético e, consequentemente, na pedagogia histórico-crítica, a gente consegue captar alguns elementos aí na fala do Ailton, né, que são essenciais para a nossa compreensão, né, desde ali do início do ano, nosso início dos estudos, né, na abordagem crítica superadora. E, assim, eu queria fazer uma pergunta mais voltada, assim, um pouco até para a experiência do Ailton, né, de 15 anos no ensino básico, né, eu acho que é importante também, e a defesa do papel da escola que o próprio Saviani vai fazer, né, na pedagogia histórico-crítica, quando o Hamilton traz os elementos, né? Bom, a gente tem várias críticas à escola, né, ao modelo de escola burguesa, capitalista, né, mas a gente precisa incorporá-la e superá-la, né, colocar os elementos críticos aí e não negar, né, o que é clássico, como o Ailton traz, né? E aí, Ailton, quando na tua fala eu estava relembrando também um pouco da BNCC, né, do esvaziamento que ela traz de conteúdo, né, e da própria inserção do professor de educação física no ensino fundamental. O quanto que isso, né, com o avanço desse esvaziamento de conteúdo também, né, é claro que a educação física, historicamente, ela teve espaço na escola, mas existe aí uma negação, né, do que é historicamente produzido pela cultura corporal. A partir do momento de políticas, por exemplo, a tua experiência de 15 anos na rede municipal, né? A gente tem aqui a Karen, que é professora aqui da atenção básica também, que ela está vinculada ao Estado. E aí a nossa rede municipal aqui de Macapá, né, já há um tempo, ela não tem, o último concurso não houve vaga para educação física, então a gente já percebe esse esvaziamento aí na negação do professor de educação física na rede municipal, né, porque assim, se não tinha um concurso há muito tempo, então o último concurso já não veio vaga, e aí a gente fica pensando, né, o quanto que isso é negado. E eu queria que tu falasse um pouco mais, né, dessa importância ali da educação física também no ensino fundamental. Eu sei que a gente tem essa compreensão, né, mas que eu gostaria que tu explanasse um pouco mais, né, e falasse um pouco também da tua experiência. Aí fazendo um link aí com a tua fala. Acho que é isso. Vai alguém mais ou eu já posso falar? Como é que é, Cássia? Pode falar. Tá. Então, antes, né, agradecer aí as pessoas que fizeram elogio, obrigado, mas a gente está compartilhando aqui a produção de um grupo, né, de estudos aí, coordenado pela professora Celita Farel, e do qual a professora Cássia também faz parte, já fez os estudos dela e dá uma grande contribuição aí também para o desenvolvimento da abordagem. Um abraço, Karen, que está aí, ela teve ano passado com a gente lá na UFAL também, sempre está presente. Abraço, Ailton. Muito bom revê-la aqui, mesmo que seja Realmente, assim. verdade. Walter também está com a gente, assim, né, a gente se esbarra aí nas formações, infelizmente nós não nos conhecemos pessoalmente, eu acho. Talvez a gente tenha se encontrado em 2019, que eu não sei, que foi uma correria o evento. Então, assim, agradecer a pergunta, né, de chamar... eu considero muito a minha experiência na educação básica. Tá lá no meu currículo, né? Tem alguns lugares, às vezes, que a gente vai fazer, eles não colocam, por exemplo, a minha formação de magistério. Eu sou formado em magistério do ensino médio, e fiz a alfabetização como adicional, foi 1 ano, é muito mais do que uma especialização, dá 3 especializações, que é uma carga horária de 120 horas.
Eu estudei alfabetização de segunda a sexta durante o ano inteiro, de março a dezembro, depois do magistério, né, que tinha ainda essa possibilidade na época. Existiam vários estudos adicionais e um era alfabetização. E era o único que eu oferecia, eu fiz, mas gostei bastante, porque alfabetizar é uma das coisas, assim, né, muito gratificantes na formação, né, na profissão de professor. E do ensino médio, então, eu destaco sempre essa formação, magistério e estudos adicionais eu sempre coloco, e a minha experiência no magistério. Eu fui professor, que me ajudou bastante, não só de educação física, eu fui professor de matemática, geografia, história, inglês, vários, até ciências, ensinando, iniciação a química e física, sim, eu dei aula no ensino fundamental, porque dessa cultura nossa, né, no interior não ter professor, quem tinha uma certa familiaridade acaba se tornando. Como eu tinha magistério, me permitia ensinar. E aí eu acabava fazendo isso, mas também trabalhei com educação física nesse período. E a minha experiência com a educação física foi sempre de muita luta. Eu me lembro que a gente não tem livro didático, né? Não vou fazer análise sobre livro didático, mas é só para dizer de uma experiência. As escolhas do livro didático, como eu era professor das outras disciplinas, eu participava das escolhas do livro didático. Só que eu, mesmo não tendo o livro disponível na época de educação física, eu fazia uma proposição do que deveria ser ensinado na época do livro didático, mandava para a Secretaria de Educação do meu município. A diretora, ou a secretária costumava dizer assim, eu queria que todo mundo defendesse a sua disciplina como a Ailton defende, porque é importante, mesmo que não tenha, mas ele faz questão de apresentar aqui e fica registrado, deve estar na Secretaria de Educação até hoje, o documento que eu mandava, que às vezes, na época que não tinha computador, né, a gente mandava mesmo escrito à mão. Por que eu estou querendo dizer isso? É importante a gente defender, né, e também precisa saber por que eu preciso defender. Porque, historicamente, a educação física entra na escola não com um objetivo não muito, né, dos dignos, né, dos ilustres, né, ela é iniciada, né, para aí na sua formação higienista, militar, depois esportiva e depois militarista, por um período, mas o período final de 50, início de 60 e 70, há uma crítica muito importante. E aí há uma guinada, né, como você me falou, para um lado mais sociológico, né, da educação, não mais sociológico, mas uma análise sociológica da educação física e do esporte que força a gente a pensar nela numa outra perspectiva, na perspectiva do desenvolvimento mais amplo, mais complexo, o desenvolvimento omnilateral. E como é que ela vai ajudar isso? A gente defende, no caso, os modelos sociais, eles são complexos. Então, por exemplo, quando eu me aproprio aí de um modelo social como o esporte, por exemplo, quando eu conheço um sistema, como é que a sociedade se organiza e que cria um esporte, o esporte está interferindo na nossa vida diretamente. Nas grandes capitais, elas interferem no transporte público. Né? Assim, no dia de jogo de um clássico, né, que eles chamam de clássico, muda o horário do transporte público, muda o percurso por onde o ônibus passa, muda, né? Então é um fenômeno de uma complexidade na sociedade, de uma forma que está em outra, e não estou aqui falando que ele é um bom, não, estou dizendo que independente, a realidade existe, independente da gente gostar ou não dela. Existe e a gente precisa compreendê-la, a gente só transforma se a gente compreender. E exatamente o funcionamento, né, na época de Copa do Mundo e de alguns fenômenos das Olimpíadas né, a gente deixa de trabalhar, inclusive. Então, a gente precisa compreender que estes fenômenos aí, as práticas corporais, elas têm um conteúdo importante para a sociedade. Os princípios curriculares ajudam a gente a dizer isso, a identificar, né? Então, sem esse conhecimento, a formação humana está prejudicada. O estudante que não tem acesso a dessa forma que a gente está defendendo o trato com o conhecimento, né? Ele vai ter, e aí a gente vai perceber, por exemplo, no desenvolvimento das funções psíquicas superiores, né? A sensação, percepção, atenção, memória,
a linguagem, o pensamento, os processos afetivos, né, a criação, a criatividade, é uma possibilidade de desenvolver muito grande as funções psíquicas superiores. Mas aí eu preciso ter o conhecimento de que como é que eu vou fazer esse processo. Então, a partir da psicologia histórico-cultural que orienta como é que o ser humano se desenvolve, né, como a espécie humana se desenvolve do nascimento até a velhice, a gente vai entender e nos orientar e conhecer as atividades guia do período, para a gente saber que atividades eu vou fazer. Eu vou trabalhar com criança, esporte, mas eu vou fazer uma explicação aí, as bases do treinamento desportivo na educação infantil, eu não posso fazer isso. Eu vou ter que trabalhar com o quê? A criança, né, até os 5 anos, 6 anos no primeiro ano aí do ensino fundamental, eu vou ter que pensar na brincadeira de papéis sociais, eu vou brincar nas representações, vou ter que lançar mão de atividades de manusear materiais da realidade, né? E aí pensando nos nossos esportes, né? Os implementos, os instrumentos que a gente usa nos esportes. Né, vai ter que conhecer vários tipos de bola, as bolas dos determinados esportes. A quadra precisa ser objeto de conhecimento, porque a gente não pode achar que os estudantes vão saber como é que aquela organização, né, por osmose, ou porque viu na televisão que a quadra de vôlei é retangular e que tem uma rede no meio, não é assim que funciona. Existe uma organização, aquilo é um modelo social. Então, a gente precisa ir compreendendo que, a partir desse conhecimento, esses conhecimentos que vão nos ajudar a orientar, e na minha prática pedagógica eu tive muitas, entre aspas, sorte. Eu conheci o coletivo já na graduação. Quando eu ia, por exemplo, escrever coisas para a Secretaria de Educação, eu utilizava o coletivo. E, claro, com um limite que eu tinha na época, o limite que o coletivo, começou em 99, eu comecei a utilizar em 99, né, trabalhei até 2015, mas eu comecei em 99, com o limite da produção que tinha também, né, mas me ajudava a orientar, por exemplo, que eu tinha que ensinar dança, que eu tinha que ensinar ginástica, que eu tinha que ensinar luta, que eu tinha que ensinar jogos, que eu tinha que ensinar muito além do futebol, por exemplo. Né, aí eu tinha que negociar com os estudantes, porque quando eu chegava, o professor de educação física é aquele que vai trazer a bola, que vai abrir a quadra e que a gente vai lá disputar, os meninos vão jogar a bola, as meninas vão ficar nos cantinhos da quadra ou fora da quadra, fazendo um jogo que seja mais adequado para as meninas, que era essa a organização da educação física, e eu tinha que, né, então o coletivo me orientou, foi o livro que me orientou nesse trabalho e que me permitia fazer, né, várias atividades assim de problematizações muito importantes que são extremamente atuais hoje e que me ajudaram bastante. Mas os problemas que com certeza vão enfrentar aí, né, estudantes, mulheres que não queriam fazer as atividades porque tem uma lei que permite que a mãe não faça, que vá fazer crochê na hora da minha aula, que não precisava assistir a aula, que eu tinha que fazer atividades diferentes para eles, várias coisas, né, a gente sempre sofre aí, e tem a ver com a legitimidade, como eu falei para você, né, como ela entra na escola, que ela entrou dessa forma, né, como ela se desenvolve na escola, e também como a gente está tensionando para que ela seja diferente, para que ela esteja a serviço do desenvolvimento humano mais complexo. Então, a gente precisa ter essa compreensão e saber também. Agora, uma coisa, a gente sempre tem que ter aliados, que eu digo aliados assim, colegas que também defendam, que façam um trabalho também assim, ou colegas de outra área que reconheça em você uma referência para dialogar pedagogicamente, que isso é uma coisa que falta. Eu não era chamado para nenhuma reunião de pais no início, quando eu chegava em uma escola, não era chamado, não participava, só participava quando era chamado para fazer uma coreografia, sempre me recusei a fazer, para algum evento, e aí exigia minha participação nas reuniões pedagógicas e nas reuniões de pais e mestres, no caixa escolar. Então, a gente precisa ter essa compreensão, quer dizer, a gente precisa saber que essa atividade que a gente fala, né, então, e é difícil isso, como eu falei, não é uma coisa tranquila, você passa por, né, eu já tive experiências que são muito ruins, assim. Eu tive uma experiência numa creche que a diretora da creche
começou a criar estratégias para eu não dar aula, porque minha aula era muito barulhenta. E na creche tem crianças de 6 meses a 5 anos, né? Incompletos até 5 anos, né? Quer dizer, na verdade, a creche vai até 3. Mas uma cultura nossa é a pré-escola ficar junto, né? Então, nós tem aí as crianças, os bebês de 6 meses e as crianças de 5 anos no mesmo espaço. E os espaços normais, infelizmente, né? Normais que eu digo assim, a norma, antes dos governos aí do PT que instituíram as creches, aí, famosas creches de R$1 milhão, que eram construções próprias para a educação infantil, eram em casas, né, alugadas. Uma casa que era alugada, e aí numa casa a gente tinha que dar aula. As crianças dormiam numa sala e eu dava aula na outra. Imagine o que era. Aí mas a diretora resolveu esse problema tentando evitar que eu desse aula, né? Aí, pronto, como eu fazia anotações diárias, né, eu tinha minha agenda com anotações diárias, né, era uma agenda mesmo, eu tive que me dirigir à diretoria de ensino e fazer uma reclamação formal que eu estava sendo impedido. Um dia era um filme que levava 2 horas e meia e não ia parar para eu dar aula, outro dia botava as crianças para dormir no horário da minha aula, no outro dia fazer bandeirola para as festas de julho, que em São Paulo é julho. Então, aí você precisa ter senão, porque realmente eu reconheço que a estrutura da creche não era, tem tudo a ver com aquela normatização, a organização escolar e o trato com o conhecimento, né? Tudo isso está relacionado e eu preciso entender que eu preciso tensionar isso, né? E eu preciso, né, compreender, mas também eu preciso me impor como professor, né? Eu sou a pessoa que estou responsável naquele momento para aquela área da formação daquela criança que está na escola. Então, eu tenho que ter o espaço garantido, tanto para mim como profissional, e também como a criança que ela precisa ter esse conhecimento, que se não tiver, a sua formação está prejudicada, nesse sentido. Eu acho que era isso, né? Não sei se atendi a sua... Acho que essa tua fala, né, da experiência do cotidiano na escola básica é fantástico, né? Se Karen for falar agora também sobre a experiência dela na escola, né, Karen? Ou se eu for rememorar a experiência que eu tive, enquanto você falava da creche, eu lembrei que eu comecei a minha vida profissional também trabalhando com crianças pequenas, né? E, no caso, essa escola que eu trabalhava era uma escola de elite, então atendia filho, neto de senador, dos empresários mais ricos lá de Cuiabá. E a escola tinha um espaço excelente. E eu, quando professora de recreação, porque não era educação física, eu tinha uma piscininha, eu tinha uma quadra, eu tinha um gramadão. Só que o problema do gramadão é que ele acabava no morrinho, que descia até o muro, e o muro lindo, cheio de plantas com espinho. E aí eu fui falar que não dava para eu fazer aula naquele espaço com aquele chamariz, né? Porque era uma descidinha muito legal para rolar com as crianças, não sei o quê, dando no muro cheio de espinho. Cara, eu que estava errada, não a escola, né? Porque a diretora ficou muito brava de como ela ia tirar aquelas plantas lindas que davam flores lindas. Eu falei, não precisa tirar, mas faz uma proteção ali, tipo uma cerquinha, uma coisa assim, né? De um jeito que as crianças não estejam sujeitas a se machucarem lá, né? Porque a outra coisa é que para as minhas aulas a professora auxiliar não ia. A professora auxiliar de sala de aula ficava dentro de sala de aula, né? Então, nos horários da recreação, eu ficava de folga. Eu falei, como? Eu também preciso de uma professora auxiliar, né? Mas então, tem as coisas ruins, porque é educação física, né? Porque não é valorizada, porque não tem esses parceiros que você está falando, né? Da necessidade de ter os parceiros que compreendam a relevância da disciplina e tal. Enfim, nada que longas conversas, não deem jeito, né? Porque isso. a gente pode contribuir com a alteração.
dessa situação, mas como a Karen falou ali, é resistência, é muita resistência, e é cansativo, né? Porque você sempre tendo que defender uma dada perspectiva que, aos nossos olhos, é óbvia, né, para a contribuição do desenvolvimento humano e as pessoas não enxergam, né? As pessoas não conseguem ver a educação física com esse potencial, mesmo porque a educação física escolar que elas tiveram não foi assim, né? Toda a história. Quando você estava falando ali dos primórdios da educação física na escola, de ser higienista, esportivista e medicalizada, né, da origem médica, eu coloquei sempre higienista, né, porque em Sim, todo momento, mesmo alterando algumas configurações dessa realidade da história da educação física, ela sempre foi higienista. E se a gente bobear, em muitos lugares ainda hoje né, na própria formação de professores de educação física, o discurso de alguns professores é nessa linha do higienismo, e a gente está na terceira década do século XXI, né? Então, então, isso é muito sério. sim, Não, isso pessoal, não, essa, infelizmente, ainda tem um texto de Marcelo Húngaro que ele fala, né, a tentativa de não mentir, né, da educação física. Ele diz que, né, que até hoje ainda tem parte da educação física que fazendo análise do texto, né, de Medina. A educação física cuida do corpo e mente. Ele está dizendo que, no caso, mente de mentira, né? Porque mentira, porque não estava cuidando do corpo e da mente, né? Estava, na verdade, adestrando e tem uma crítica. E ele diz, né, em 2013, acho que é 2013 que ele faz esse texto para analisar, acho que os 30 anos da obra. E ele vai dizer que a educação física ainda, em muitos aspectos, continua mentindo. Ou ela continua tentando não mentir, que é nossa tarefa, né? Exatamente isso. Quando você estava falando aí, também tem outras coisas que eu me lembrei, um elemento também que eu era um professor que fazia prova, né? Também era um professor de educação, aí não era muito bem visto. Os estudantes, né? Então era assim, mas e aí eu sempre dizia, na minha prova não estou pensando aqui em como se diz, eu não estou aqui querendo saber se você decorou, né, prova, não, mas era um processo, um momento em que eu avaliava o grau de apreensão dos conteúdos que eu tinha trabalhado. E aí, porque também, eu não sei se hoje ainda está, mas no momento em que tinha semanas de prova, né? Então, assim, a gente, às vezes, né, com a sobrecarga de trabalho que a gente tinha, às vezes era bom, eu vou ficar naquela semana eu não trabalho, porque as semanas os estudantes só estão fazendo prova. À primeira vista é interessante, mas no nosso papel e no nosso local, que a gente recebe, quer dizer, que a gente recebe não, que a gente é direcionado na educação, é ruim no fim das contas, porque também deslegitima a gente, então é aquele lá que só trabalha com a coisa do corpo. E aí também reconhecendo hoje que a expressão discursiva ou eu expressar na forma escrita é um processo de desenvolvimento. Então, eu escrever a respeito de determinado fenômeno, eu preciso ter um grau de apreensão diferente do que eu só praticar. Então, a prova, não só no sentido de prova para aferição de conhecimentos acumulados, mas no processo de expressão, né, de uma forma de expressar diferentemente um conteúdo que você vivencia de um outro jeito, é importante também. Uhum. Então, aí eu também tinha era assim, você vai enfrentando, em alguns lugares você tem uns embates maiores, eu também tive diretoras que eram altamente comprometidas e que defendia e que apoiava, mas a gente precisa, atenção, essa luta aí que a gente está, né? Essa sociedade que tem essa organização e a gente está aí nadando contra a corrente, né? Contra a correnteza aí, mas a gente tem um projeto, né? Um projeto maior. E aí a gente entende que se não fizer dessa forma, não será essa educação que vai me permitir, no caso,
contribuir para o desenvolvimento da sociedade, né? E não estou falando aqui transformação radical, não, porque a transformação radical é em outro espaço, não é na escola. E eu costumo também pensar isso, ó. Se a gente pensar, por que a educação não é? Não porque que eu queira, se fosse por vontade, ótimo, seria excelente. Mas se a gente pensar aí na antiguidade, se os escravos da antiguidade tivessem educação, eles deixariam de ser escravos? Não deixariam, né? No feudalismo, os servos da gleba, né, os vassalos, se eles tivessem uma educação, eles deixariam dessa condição na estrutura social que tinha? Não iria deixar. Eles só seriam escravos ou servos ou vassalos, vamos dizer assim, eruditos, né, pensando no mesmo jeito, no nosso sistema capitalista, mas só que também, assim, primeira coisa, eu não posso abandonar a escola porque se eu abandonar, alguém vai ocupar o espaço. Né? Aí, o que está acontecendo agora? Educação financeira nas escolas. Né? Por quê? Porque temos um governo que acha que o problema das famílias estarem endividadas... Ontem saiu um dado, 60 milhões de pessoas estão endividadas no Brasil. E endividadas significa que elas não têm como pagar isso. Não é que elas têm dívida só, não. Né? Pessoas que têm dívida, mas que têm condição de pagar, são muito mais. Dessas 30 milhões, não tem como, o salário delas, é impossível elas utilizar o salário para pagar. Então, assim, isso o governo está resolvendo. O governo está colocando a educação financeira, porque com o Ministério da Economia, que a educação financeira vai ajudar, os filhos vão ajudar os seus pais agora a fazer as contas para não ter mais dívida. Para que mais ideológico do que isso? Então, se a gente abandonar a escola, esse espaço vai ser muito maior. Se a gente não oferecer resistência, a BNCC vai ser implantada, bonitinho, aí vai ficar bonito, vai ficar camuflado aí, as coisas vão ficar, então a gente não pode abandonar, mas a gente precisa entender que a escola não é o espaço que vai ter essa transformação radical da sociedade, mas é um espaço que a gente não pode abrir mão e formamos as pessoas que têm o potencial de transformar a realidade. Então, não tem como a gente abrir mão da escola, e a educação física tem um papel importantíssimo nesse aspecto. Uhum. Eu vou lembrar aqui, obrigado, Saulo, que ele fez, o João Paulo, Saulo, não sei por que eu falei Saulo, João Paulo, obrigado aí, importante a gente socializar essa produção aí desses 30 anos de abordagem crítica superadora. Bom, não é porque a Annelise chegou, né? Mas a gente está encerrando já, tanto pelo horário, né? Passamos um pouco das 15 horas, mas, Ailton, a gente quer te agradecer muito, né? Pela tua contribuição nesse nosso grupo de estudos hoje, e dizer que talvez mais para frente a gente pode... Vamos ver se você deixa a porta aberta, mais para frente a gente pode te convidar de novo. Com certeza, Cássia. Se você quiser fazer uma menção final, mas fica com o nosso eterno agradecimento. Então, meu agradecimento também é muito, muito sincero. Eu, assim, primeiro, parabenizar, né, um grupo que se propõe a estudar uma teoria que não é simples. A realidade é muito complexa para a explicação dela ser fácil, não tem como. Então, a realidade é complexa, a explicação dela também não pode ser diferente, tem que ser complexa. Então, conhecer isso, né, aprofundar isso, é uma dificuldade. Né, não é uma dificuldade pessoal, não é dificuldade... E, claro, as dificuldades pessoais também estão, mas todo mundo enfrenta, mas é porque a teoria é realmente uma teoria que tem uma explicação mais complexa e a gente precisa se apropriar dela, e eu reconheço aqui em vocês um coletivo que está fazendo esse esforço, e isso é uma coisa que, por isso, a gente não pode dizer não nunca. Primeiro, porque não diria de qualquer forma, pela qualidade de quem convida, mas pela condição de ajudar, né, de ajudar, não no sentido de que, Ailton é o que tem
o iluminado. Não, é a pessoa que está, infelizmente, na nossa sociedade, é assim, né? São poucas pessoas que vão para doutorado, é a pessoa que está se apropriando de um conhecimento que deveria estar para todo mundo, né? A gente deveria estar tendo esse acesso desde a educação básica, o desenvolvimento da lógica dialética, né? O pensamento na lógica dialética, e precisa, então, eu sou a pessoa, o instrumento, mas, né, eu sou representante aqui da classe trabalhadora que chega nesse nível de escolaridade, que deveria ser de todos, e que tem a obrigação de socializar, não é, como disse a Elina, não é para o nosso deleite pessoal, né, é instrumento, né, para que isso se torne uma força, né, uma arma na mão da classe trabalhadora, para que a gente consiga fazer uma transformação social, né, quanto seres sociais. Então, eu agradeço muito, e a alegria de fazer uma atividade com Cássia é sempre muito, 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 muito bom. Então, eu agradeço muito, um forte abraço para vocês. Está a porta, a janela, tem uma janela aberta aqui, porque aqui é escuro, tá, já está aberta, estão abertas sempre. Muito obrigado. Ailton, nós que agradecemos. João, você pode parar a gravação. A gente sempre chama as pessoas, assim, nesse intuito da contribuição, né? E alguém um dia me criticou e falou assim, você só chama os seus amigos, né? Eu falei assim, bom, eu só chamo as pessoas em quem eu confio e que eu sei que vai contribuir, né? Porque, enfim, não tem sentido você chamar uma pessoa que você não conhece, não que você não conheça, mas que você conhece a produção dela e que você sabe que necessariamente não vai contribuir justamente